Hoje eu gostaria de meditar num texto bastante conhecido, mas que eu tenho certeza que Deus vai trazer um aprendizado novo para a igreja nesta noite. Abra sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu confesso que esse texto é um texto que ele enche os meus olhos com a grandeza de Deus na vida do apóstolo Paulo. E quando nós extraímos estes ensinamentos, estes princípios e tudo aquilo que Deus quer nos ensinar, com certeza nós seremos bem-sucedidos. Então, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 5 ao versículo 10. Desse eu me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que ouve em mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Querido e amado Deus, nos aquietamos diante da Tua presença e te pedimos em nome de Jesus, Pai, fala com a Tua igreja nesta noite. Vem, Senhor, falar de uma maneira que somente Tu sabe falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal. Na mensagem de hoje iremos dissertar e desenvolver pontos estratégicos que irão nos ajudar na nossa caminhada e profissão de fé, onde teremos como base uma experiência pessoal que o apóstolo Paulo teve no decorrer do seu ministério apostólico. A consciência que o apóstolo Paulo tinha era de uma natureza cristocêntrica, não era algo meramente criada por ele, mas intrinsecamente ligada ao Deus que lhe chamou e que o separou na estrada de Damasco. É incrível. Quando a gente percebe esse texto, especificamente da 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, a priori você não percebe que o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Ele diz que ele conhece um homem, e no decorrer da dissertação, é que ele diz que para que ele não se soberbecesse, foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, com a finalidade dele não se soberbecer, dele não se orgulhar. É por isso que a consciência, eu chamo essa consciência do apóstolo Paulo de cristocêntrica.
é centralizada na pessoa bendita de Jesus, o mesmo Deus que o chamou na estrada de Damasco, o mesmo Deus que o separou para a sua obra apostólica. Então a consciência dele não era algo meramente criada por ele, mas intrinsecamente ligada a esse Deus maravilhoso. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 16. Então, a primeira parte dessa mensagem que eu estou intitulando de uma experiência pessoal, eu estou chamando de aflição compensatória. Diga comigo assim: aflição compensatória. Ou seja, as aflições que nós enfrentamos no tempo presente têm uma compensação de Deus para cada um. Veja aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 5 e 6. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve em mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5 e 6. Existe um fato que aconteceu no Éden, que continua acontecendo até os dias de hoje. E isso acontece quando provamos de Deus. É incrível. Algo que aconteceu no momento que a Eva estava sendo tentada, se perpetua por todas as gerações e hoje é algo bem acentuado na vida de um homem que foi escolhido por Deus, de uma mulher que foi escolhida por Deus. Mas que esse fato aconteceu e continua acontecendo. Mas que fato é esse? A experiência celestial de Deus é acompanhada por uma tentação de reproduzir a experiência de Deus. Vou repetir. A experiência celestial de Deus é acompanhada por uma tentação de reproduzir a experiência de Deus. É aí que a nossa busca por Deus se transforma em uma sede e fome insaciável de ser o próprio Deus. Veja como é algo assim totalmente maligno, sorrateiro. Porque é quando você busca, é quando Deus se deixa encontrar, quando você o busca de todo o coração, Deus se deixa encontrar por você. E isso, se nós não tivermos prontidão, vigilância, essa busca, ela vai se transformar em uma fome insaciável. Uma fome e uma sede insaciável de ser o próprio Deus. Quando nos exaltamos dessa maneira, buscamos e desejamos que as pessoas nos tratem com reverência, como se fosse para Deus, por causa do nosso conhecimento superior, por causa das revelações impressionantes. Contudo, isso nos deixa em uma condição escorregadia, delicada espiritualmente. Porque é algo sorrateiro, porque é algo peculiar àquele que o faz.
E geralmente, quando você é uma pessoa bem capacitada, quando você faz algo com esmero, com excelência, não deixa de existir alguém que chega em você e bata nos seus ombros e diga que você, você é o cara, você realmente se garante nessa área. Por isso eu não vou me capacitar? Não. Nós vamos aprender hoje que essas tentações, isso que aconteceu lá no Éden e que se perpetua até os dias de hoje, existe sim um meio para o qual Deus vai nos conduzir. Porque quando nós chamamos atenção para nós mesmos, quando chamamos atenção para nós mesmos, caímos em um lugar escorregadio que vai contribuir para a queda. Agora veja bem, é nesse momento que a misericórdia de Deus nos alcança. É nesse momento que a misericórdia de Deus nos alcança. É onde Deus vem em nossa direção com um antídoto. Porque Deus tem um tipo de remédio específico para cada doença. Deus tem um tipo de remédio para cada doença específica, e Deus tem um remédio específico para cada doença. E nesse lugar escorregadio que contribui para a queda do homem ou para a queda de uma mulher, não existe outro remédio a não ser a humilhação. Deus é especialista em nos levar para o campo de treinamento. E sempre no campo de treinamento vamos passar por humilhação. Vamos ser confrontados, porque ninguém gosta de ser confrontado. Vamos amadurecer. Vamos até espernear, chorar, para que Deus nos tire. Mas Deus só vai nos tirar do seu campo de treinamento quando nós estivermos prontos. Por isso que há muitos que desistem. Por isso que existem muitos que vão embora. Por quê? Porque não discerniram que aquele era o tempo para ser treinado, para ser treinada. Seremos rebaixados, maltratados e humilhados, até cairmos em si e voltarmos para a sua direção, onde nos manteremos nessa posição de servos e de filhos. Agora veja bem, o que era que estava acontecendo? Paulo estava sendo perseguido pelos doutores e os teólogos da sua época, que diziam que a enfermidade dele o incapacitava de exercer o ministério apostólico. Só que eles falavam isso com muita pompa, com muita exaltação. E Paulo vai dizer para eles que, se fosse para se gloriar, ele não se gloriaria nele. Mas ele conhecia um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e que foi-lhe mostrado revelações inefáveis, mas que ele recebeu uma ordem: não fala para ninguém, não revela isso para ninguém. Mas como Deus conhece a minha estrutura, foi-me posto na carne um espinho, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Olha aí. Por quê? Porque ele correria o risco de se exaltar, ele correria o risco de se ensoberbecer. Qual o tratamento que Deus está trazendo para ele aí?
vou humilhá-lo, vou prepará-lo, vou forjar seu caráter, porque quando ele estiver pronto, não haverá ninguém que o segure. Amém? Você está entendendo? Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve em mim. Você já viu uma pessoa falando? Você chega num canto e se depara com uma pessoa falando coisas, só que você conhece aquela pessoa e aquela pessoa não percebeu que você chegou, e você ouve essa pessoa falar coisas que não fazem parte da vida dela. Só que você está vendo, só que você está ouvindo. Da mesma forma, você está ministrando aqui, tem uma pessoa lá na última cadeira, e você não sabe nem onde ela mora, só que ela mora por trás da sua casa, e ela sabe tudo o que acontece com você, e o que você está pregando não condiz com o que você vive. É isso que Paulo está dizendo. O que ele diz? Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim ou do que ouve em mim. E às vezes a gente se esquece que o que nós falarmos de bem ou de mal, um dia nós prestaremos contas, porque estaremos todos diante do tribunal de Cristo. Sempre que você estiver passando por uma situação adversa, sentir vontade de gritar, de soltar um grito, sabe, de extravasar, eu aconselho que você olhe para um canto, olhe para outro, porque as pessoas que estão ao seu redor, elas não sabem e nem mesmo conhecem as verdadeiras motivações do seu coração, ou do esbravamento do seu grito, né? Meu Deus, isso é muito sério. Às vezes fazemos tudo certo da maneira errada, ou estamos fazendo tudo errado no lugar certo. Agora, Deus é tão maravilhoso, é tão fiel ao seu nome, que Ele está nos dando oportunidade dia após dia, uma oportunidade atrás de outra oportunidade. Então temos que ter cuidado com as nossas reações. Eu, você, todos nós estamos passivos, ou somos passivos a enfrentar esse tipo de situação. Às vezes explodimos e não sabemos por que explodimos. Estamos vivendo em cima de uma pressão tão grande que explodimos, que gritamos, mas não sabemos a motivação da nossa explosão, do nosso grito. Então a melhor coisa a fazermos é ir para debaixo da sombra do Onipotente, é buscar o Senhor, é tirar tempo com Ele, é ficar sozinho com Ele,
para que Ele possa nos dizer o que nós temos que fazer. E o mais maravilhoso de tudo é que enquanto nós esperamos ouvir a sua voz, umas ordenanças, Ele se encarrega de aquietar nosso coração. Quando você dá por si, você está calmo, você está calma, você está leve. E o Senhor disse: levante-se, vá, agora você pode ir. Aleluia, amém, amém. Mas por que o apóstolo Paulo está dizendo que evita se gloriar em si mesmo? A questão é como estamos nos comportando, o que temos falado e por onde temos andado. Será que estamos levando outros a pecarem? Ou estamos levando outros a terem uma vida de qualidade? Estamos conduzindo pessoas para o inferno ou estamos conduzindo pessoas para o céu? Eu creio que nós estamos vivendo um momento na história da igreja que precisamos parar e reler a Bíblia com a outra percepção de amadurecimento, de saber que as lutas que eu passei foi Deus me aprimorando, foi Deus trabalhando no meu caráter, foi Ele forjando todo o meu caráter, foi Ele me levando para um nível de excelência. Não era o diabo que estava me atacando, era Deus me levando, era o seu amor me constrangendo. Jesus disse o seguinte, eram dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem mesmo como esse publicano que está aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano estava em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Jesus termina a fala dele dizendo: digo a vocês que o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14. Essa questão de ser o que de fato não somos é muito sério. É muito sério. Hoje tem uma nomenclatura que fala sobre isso, que as pessoas dizem assim: estou trolando, né? Não, é só trollagem. Mas o que é que elas fazem com essa trollagem? Elas mostram uma figura totalmente ausente da sua realidade, e elas vivem como se elas estivessem vivendo mesmo um personagem na vida real. Olha o perigo. Isso é maligno, isso é satânico. Por isso que nós temos que sermos vigilantes, temos que andar em vigilância. A questão de ser o que de fato não somos é muito sério, porque nos coloca uma condição
de mentirosos. Não existe mentirinha nem mentirona, mentira pequena ou mentira mais ou menos. Mentira é mentira, e a mentira existe um núcleo, existe uma essência. Assim como existe uma essência do bem, existe uma essência do mal. A essência do bem é Deus, é o próprio Deus, que é o próprio amor. A essência do mal é o diabo, que é o pai da mentira, que mente desde o princípio. E para isso existem consequências desastrosas, que em dado momento não teremos como voltar atrás, não teremos como retroceder. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A segunda parte da mensagem, uma experiência pessoal. Somos aperfeiçoados na fraqueza. Somos aperfeiçoados na fraqueza. Veja aí, 2 Coríntios 12, versículo 8 e 9. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso aqui é tremendo, amado. Quando você chega em Filipenses, que você percebe um Paulo maduro, um Paulo realmente diferente, não é à toa. Porque o que ele diz em Filipenses? Ele diz que aprendi o segredo de viver em toda e qualquer circunstância. Ele sabe o que é passar por provações, ele sabe o que é ter fome, ele sabe agora o que é viver abastado. Ele sabe o que é ser perseguido, mas ele aprendeu o segredo. Toda em qualquer situação, eu tenho que exultar, eu tenho que me gloriar no meu Deus. É tremendo, é tremendo. Se percebe que a atuação do poder de Cristo na vida do apóstolo Paulo era mais importante do que a essência da dor. Mas por que você diz isso, pastor? Veja bem, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que ele diz agora: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim, euzinho, Paulo, repouse o poder de Cristo. O que é que ele está dizendo? O que importa é que tua vida esteja na minha. O que importa é que eu vivo para ti. É que o importa que tudo que eu passar, eu sei que tu estás no controle de tudo. O que importa é que tu me resgatou. O que importa é que eu estava morto e tu me deste uma nova vida. O que importa é a tua essência, não a essência da dor. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Mas interessante, amado, não é costume nosso em ser determinante nessa verdade bíblica.
Mas, pastor, que verdade bíblica. Dá dor. Dá dor. Claro que você não é uma pessoa que gosta de sofrer, que gosta de estar debaixo de pancada, né? Você não é uma pessoa que só anda se for debaixo de pancada. Não, a questão não é essa. Mas existe uma revelação bíblica que nós morremos com Cristo e revivemos com Cristo. Então, se eu morri com Cristo e revivi com Cristo, eu tenho as marcas de Cristo. É muito fácil eu dizer que eu tenho a marca de Cristo em mim. Agora, passar pelo que Cristo passou, é que muitas vezes nós não paramos para meditar sobre isso, porque se nós não padecermos com Ele, não reinaremos com Ele. Isso é a sua palavra que nos revela, que nos diz. Então, para que eu possa realmente estar preparado, eu tenho que caminhar na direção da dor, na direção dele. Olha aí, na direção da dor, mas na direção dele, ele me levando, porque eu vou saber que ele está me preparando, eu vou saber que ele está me conduzindo para um lugar que só ele pode me levar, e é um lugar de excelência, é um lugar de paz. Não temos o costume determinante dessa verdade bíblica, que a presença de Deus é mais importante do que a dor, ou a presença, ou estar na presença de Deus é mais importante do que a dor, do que a perda. Às vezes falamos nisso, mas falamos muito raso. Queremos contar testemunhos do que Deus nos deu, do que Deus fez na minha vida, mas não queremos dizer ou ficar calado e viver aquilo que Deus está me levando a viver. E o maravilhoso na igreja local é que nós vivemos isso. Ou nós vivemos isso, ou desistimos. Porque estar em Cristo é estar carimbado para sofrer, para morrer, porque o evangelho é morte. Mas, amado, não tem algo mais maravilhoso do que morrer em Cristo. E ele diz na sua palavra que tem prazer na morte do seu justo, na morte do seu servo. Então, o crente, o homem de Deus ou a mulher de Deus que não tem essa percepção ainda, precisa ter, amados. Precisa ter, porque um dia todos nós iremos morrer. E por que não morrer logo? Você é o quê? Você é um vivo morto? Ou morto vivo? Como é que você está caminhando com Cristo? Então muitas vezes chegamos até a desistir da nossa caminhada de fé cristã, devido às aflições, às perseguições, às lutas diárias, por não conseguirmos assimilar a verdade de Deus para as nossas vidas. Nem sempre que é para o irmão, é para mim. Não, a irmã está passando isso, por isso que ela chegou a tal canto. Não. Ela é pessoal, é experiência pessoal. É dela para com Deus. É de mim para com Deus. É de Deus para comigo. Uma vez eu falei isso para um líder, assim, com muito amor. Eu disse, meu amado, você é meu líder, mas deixa eu falar uma coisa para você. O que você está passando e que você está dizendo para mim que já passou, não é obrigado eu passar a mesma coisa, não. Onde é que fica a multiforme graça e sabedoria de Deus? Agora, a palavra de Deus, ela não muda. E ela não é mutante. Ela não é mutante. Agora, os dons de Deus, há variações de dons.
Então nós é que temos que nos enquadrarmos. O que é que Deus tem para mim? Senhor, fala comigo, eu quero de ti para mim. Não quero mais nada, eu quero só o que for de ti para mim. Ah, pode esperar. Então veja bem, olha o que é que Tiago fala em relação à dor. Tiago capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago capítulo 1, versículo 1 a 4. Tiago está escrevendo para as 12 tribos que se encontram na diáspora. Mas pastor, o que é diáspora? É a dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Dispersão dos judeus no decorrer dos séculos por todo o mundo. O que é que estava acontecendo? A igreja primitiva estava dando os seus passos de amor, estava crescendo, os irmãos estavam orando juntos, estavam partindo pão juntos, estavam visitando uns aos outros, estavam vivendo em coinonia, e de repente veio a perseguição sobre a igreja. Foi o que aconteceu? A dispersão. E agora eles se encontram espalhados por todo o mundo, e eles precisavam de um escape de Deus para suas vidas. O escape que eles precisavam só servia se fosse o escape vindo de Deus. Tiago está escrevendo exatamente para este povo que está fugindo pelo mundo afora, para não serem mortos. Eles precisavam ouvir a voz de Deus, e Tiago ecoa a sua voz dizendo: meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Abra sua Bíblia, Romanos 5. Vamos ler a partir do versículo 1, tá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Que coisa tremenda, amado. Aleluia. Persevere, confie, creia, ande por fé, se negue a andar por vista,
Se está tudo quebrado na sua frente, se está tudo destruído, se está tudo fora do lugar, você tem que olhar e dizer: pela fé eu já estou vendo tudo ajustado, tudo no seu canto, porque Deus é fiel, e Ele me prometeu na sua palavra, que nenhum dos meus se perderia. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quer dizer, em dado momento de nossa vida, seremos constrangidos por Deus, amado. Seremos constrangidos por Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13 a 15. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, ou seja, nos constrange, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 13 a 15. Conclusão. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Chegamos ao ápice da verdade bíblica. O crente que passa por aflições por amor de Cristo recebe a compensação da parte de Deus. Você sabia? Não tenha medo de passar aflição, porque se você permanece fiel a Deus e você ama Cristo acima de tudo, e você não desiste daquilo que Ele tem entregado nas suas mãos, se você de fato você mostrar a disposição do seu coração para Ele, você receberá de suas mãos a compensação. E a certeza do aperfeiçoamento em Cristo Jesus, eu tenho a certeza que nas mãos dele a minha insuficiência é alcançado pela sua suficiência. Quando eu não posso, Ele pode. Quando você diz que não posso, Ele diz: eu posso por você. Quando você diz: eu não quero, Ele diz: eu vou te levar a querer. Eu vou te levar a querer, amado, porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito de Deus. Então, você pode espernear, você pode falar o que você falar, você pode já ter tido experiência com tudo que você já teve, você já pode ter se decepcionado com todo tipo de coisa, mas Jesus nunca decepcionou você. E essa história de às vezes você está na igreja local e você diz: eu só olho para Deus, eu só olho para Jesus, é porque você não conhece ainda por revelação a palavra de Deus para a sua vida. Ele diz na sua palavra: congregai-vos, sujeitai-vos uns aos outros. Olha, sujeitai-vos uns aos outros. Ele não foi ainda para o andar de cima, não, na esfera humana. Então, a minha prioridade máxima tem que ser Ele. Eu tenho que estar ancorado nele. Eu tenho que saber que a palavra dele é que me deixa firme todos os dias. Mas eu tenho que trazer para o horizontal. Tenho que trazer para o horizontal a firmeza que eu tenho a revelação da sua vontade. E antes de eu querer a honra para mim, eu honro o meu próximo. Antes que eu queira
que alguém me leve nos braços, eu estou levando alguém. Eu estou fazendo a parte excelente de Deus na vida do meu próximo. Amém? Então, quando eu entendo que essas fraquezas, esses insultos, essas privações, essas perseguições, é por amor a Ele, e que vale a pena eu continuar, o que acontece? Eu vou ouvir da boca dele dizer assim: a minha graça te basta. Aí sabe o que é que você vai dizer para ele? Ah, entendi, Senhor, eu entendi, agora eu me gloriarei mais e mais nas minhas fraquezas, por amor a Ti, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Uma experiência pessoal. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Deus é bom, Deus é maravilhoso.